Uma mecânica comprou uma garagem abandonada por R$ 80, até descobrir uma coleção de carros lendários. Por apenas R$ 80, Marina Santos havia acabado de comprar o que poderia ser o maior erro ou a maior descoberta de sua vida. Aos 28 anos, com as mãos calejadas pelo trabalho duro como mecânica em uma pequena oficina no centro da cidade, ela jamais imaginaria que aquela garagem abandonada esconderia segredos capazes de reescrever a história do automobilismo local. A propriedade ficava em uma rua esquecida, no bairro da Vila Industrial, onde antigas fábricas davam lugar a terrenos baldios e construções deterioradas pelo tempo. Marina havia passado por ali centenas de vezes a caminho do trabalho, mas nunca prestara atenção naquela estrutura de tijolos aparentes, com portões de ferro enferrujado e vidros cobertos por décadas de sujeira. Tudo começou quando o Sr. Benedito, dono do imóvel, apareceu em sua oficina numa tarde chuvosa de março. O homem de cabelos brancos e mãos trêmulas parecia carregado por uma urgência que Marina não conseguia compreender. "Menina, você entende de carros, não é mesmo?" perguntou ele, ajustando os óculos de lentes grossas. "Desde pequena, seu Benedito." "Por quê?" "Preciso me desfazer de uma garagem que herdei do meu irmão. Ele morreu há 5 anos e eu não aguento mais pagar o IPTU daquilo. R$ 80 e ela é sua." Marina quase engasgou com o café que bebia. R$ 80 por uma propriedade? Mesmo que fosse um casebre, parecia impossível. "O senhor tem certeza? Isso não faz sentido." Benedito suspirou profundamente, como se carregasse um peso invisível nos ombros. "Meu irmão Antônio era diferente. Obcecado por carros antigos, gastava todo o dinheiro que tinha com essas máquinas velhas. Quando morreu, tranquei tudo lá dentro e nunca mais voltei. Não aguento nem olhar para aquele lugar." A curiosidade de Marina foi despertada instantaneamente. Carros antigos abandonados há 5 anos. Sua mente de mecânica começou a calcular as possibilidades. Peças raras, motores clássicos, talvez até um projeto interessante para restaurar nas horas vagas. "Posso dar uma olhada antes de decidir?" "Pode, mas eu não tenho as chaves." Antônio sempre foi paranoico com segurança. "Se você conseguir entrar, o negócio está feito." No sábado seguinte, Marina estava diante do portão enferrujado da garagem misteriosa. A estrutura era maior do que parecia da rua. Um galpão de aproximadamente 200 metros quadrados, com pé direito alto e janelas cobertas por tábuas pregadas de forma grosseira. O cadeado do portão estava tão corroído que se desfez com apenas alguns golpes de martelo. Quando Marina conseguiu forçar a abertura, foi recebida por uma rajada de ar abafado, carregado de cheiros que misturavam óleo velho, poeira e algo indefinível que remetia a tempos passados. A escuridão lá dentro era quase absoluta. Com a lanterna do celular em punho, Marina deu os primeiros passos no interior da garagem. O chão de cimento estava coberto por uma camada espessa de poeira, e por todos os lados havia formas cobertas por lonas grossas e enceradas. Eram carros, dezenas deles. Seu coração disparou quando ela se aproximou da primeira forma coberta. Com cuidado, puxou a lona empoeirada e revelou o que parecia ser o capô de um automóvel pintado em vermelho desbotado. Mesmo com a tinta descascada e a poeira acumulada, havia algo especial naquelas linhas, naquele design que gritava outras décadas. "Meu Deus do céu!" murmurou ela, passando a mão pela superfície fria do metal. Marina mal conseguia conter a ansiedade. Se aquela primeira descoberta já a impressionara, o que mais estaria escondido sob as outras lonas? Quantos segredos aquele lugar guardava? E por que Antônio havia abandonado tudo aquilo? Com as mãos tremendo de expectativa, ela começou a caminhar entre as formas misteriosas, tentando calcular quantos veículos estavam ali. A luz fraca do celular criava sombras dançantes nas paredes,
E Marina teve a estranha sensação de que não estava apenas explorando uma garagem abandonada, mas sim descobrindo um museu secreto que o tempo havia esquecido. Ela sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Se você está gostando dessa história incrível de descoberta e mistério, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Vou adorar saber quantos países e fusos horários diferentes estão acompanhando essa jornada conosco. A segunda-feira chegou com Marina mal conseguindo se concentrar no trabalho. Durante todo o fim de semana, ela não conseguira tirar da cabeça as imagens daquela garagem misteriosa e as formas cobertas que pareciam guardar segredos décadas enterrados. Às 5 da tarde, assim que fechou a oficina, Marina pegou sua mochila com ferramentas básicas e seguiu direto para a vila industrial. Desta vez, estava preparada. Tinha comprado uma lanterna potente, algumas pilhas extras e até mesmo um par de luvas de couro para manusear objetos enferrujados. O portão rangeu ao ser aberto, como se protestasse contra a invasão depois de tanto tempo. Marina acendeu a lanterna e o feixe de luz revelou detalhes que a luz fraca do celular não havia mostrado no sábado. As paredes de tijolo aparente exibiam manchas de umidade e teias de aranha formavam cortinas gossamer entre as vigas do telhado. Mas eram os carros que hipnotizavam sua atenção. Marina dirigiu-se ao primeiro veículo descoberto no sábado, aquele de capô vermelho desbotado. Com movimentos cuidadosos, ela continuou removendo a lona, revelando um automóvel que fez seu coração pular. Era um Ford Maverick, 1974, em estado que parecia surpreendentemente bom, considerando os anos de abandono. «Antônio, que diabo você estava fazendo aqui?» murmurou ela, passando a lanterna pelo interior do veículo, através do vidro empoeirado. O painel estava intacto, os bancos de vinil pareciam preservados, e no retrovisor pendia um dado fuzzy que balançou ligeiramente com a vibração de seus passos. Era como se o carro estivesse apenas dormindo, esperando alguém para acordá-lo. Marina moveu-se para o próximo veículo coberto. Esta lona estava mais pesada e grudada pela umidade. Quando finalmente conseguiu puxá-la, revelou algo que a fez engaspar. Um Volkswagen Fusca 1963, pintado em azul celeste, com para-choques cromados que ainda refletiam a luz da lanterna, apesar da oxidação superficial. «Isso não pode estar acontecendo», sussurrou ela. Um por um, Marina começou a descobrir os tesouros escondidos. Cada lona removida revelava uma nova surpresa. Um Chevrolet Opala SS 1976 em verde metálico. Um Dodge Charger RT 1969 que fez suas pernas bambear. Um Volkswagen Kombi 1967 com pinturas hippies desbotadas, mas ainda visíveis. Eram todos carros clássicos, alguns raros, outros verdadeiramente únicos. Marina contou mentalmente. Havia pelo menos 20 veículos na garagem, cada um representando uma era diferente do automobilismo brasileiro e internacional. Ao fundo da garagem, quase escondido atrás de uma pilha de pneus velhos, Marina notou algo diferente. Era uma escrivaninha de madeira coberta por uma camada espessa de poeira, sobre a qual havia alguns papéis e um objeto que despertou sua curiosidade. Um diário de capa de couro marrom. Com cuidado, ela abriu o diário na primeira página. A caligrafia era firme, masculina. 15 de janeiro de 1985. Hoje consegui o Maverick vermelho. Custou 3 salários, mas valeu cada centavo. Maria diz que estou ficando louco com essa paixão por carros antigos, mas ela não entende. Cada um desses carros tem uma alma, uma história. Não posso deixar que virem sucata. Marina virou as páginas rapidamente, absorvendo fragmentos da vida de Antônio através de suas palavras. 3 de março de 1987. O Fusca azul é do seu João da padaria. Ele ia vender para o ferro velho por 200 cruzados. Não podia deixar isso acontecer. Esse carro
Levou 3 gerações da família dele para a escola. Em 12 de julho de 1990, encontrei o Opala abandonado em um terreno. O dono nem sabia que tinha uma SS original. Será meu projeto para o próximo ano. As entradas continuavam por décadas, cada uma documentando a aquisição de um novo veículo, sempre com uma história humana por trás. Antônio não era apenas um colecionador, era um preservador de memórias sobre rodas. Marina sentou-se na cadeira empoeirada e continuou lendo. As entradas mais recentes mostravam um homem preocupado. 8 de setembro de 2018. Minha saúde não está boa. O médico diz que é o coração. Estou preocupado com meus carros. O que acontecerá com eles quando eu partir? Benedito acha que sou maluco, mas estes carros são mais que metal. São pedaços da história da nossa cidade. 25 de dezembro de 2018. Último Natal. Sinto que é o último. Se alguém encontrar este diário, por favor, não deixe que estes carros virem sucata. Cada um tem uma história. Cada um merece viver. Marina fechou o diário com as mãos tremendo. Não era apenas uma coleção de carros antigos que havia encontrado. Era um legado, uma responsabilidade que Antônio havia deixado para quem fosse corajoso e sensível o suficiente para entender o valor real daqueles tesouros mecânicos. Olhando ao redor da garagem com novos olhos, Marina percebeu que não havia comprado apenas um espaço físico. Havia se tornado a guardiã de décadas de história automobilística, de sonhos preservados em metal e borracha, de memórias que alguém considerou importantes demais para deixar morrer. A responsabilidade era esmagadora, mas ao mesmo tempo ela sentia uma estranha sensação de propósito. Pela primeira vez em anos, Marina Santos tinha certeza de que estava exatamente onde deveria estar. A descoberta do diário de Antônio havia transformado completamente a perspectiva de Marina sobre aquela garagem misteriosa. Durante toda a semana, ela voltou todas as noites após o trabalho, munida de sua lanterna e uma curiosidade insaciável que crescia a cada nova revelação. Naquela quinta-feira, Marina decidiu fazer uma catalogação sistemática de todos os veículos. Com um bloco de notas e uma caneta, ela começou a percorrer metodicamente cada carro, anotando marca, modelo, ano estimado e estado de conservação. O que descobriu a deixou sem fôlego. Além dos carros que já havia encontrado, Marina desvendou verdadeiras joias. Um Puma GTE 1976 em estado impecável, um DKW VMAG 1967 que poucos conheciam e algo que quase a fez desmaiar, um Miura 1967, o lendário carro que marcou época nas ruas brasileiras. Mas foi ao examinar um veículo coberto no canto mais escuro da garagem que Marina fez sua descoberta mais impressionante. A lona estava praticamente colada ao metal pela umidade e pelo tempo. Quando finalmente conseguiu removê-la completamente, Marina se viu diante de algo que considerou impossível. Um Homi Zeta 1959, um dos poucos exemplares ainda existentes no país. Isso não pode ser real, murmurou ela, passando a lanterna pelos detalhes únicos daquele microcar que parecia saído de um filme de ficção científica dos anos 50. Ao lado do Homi Zeta, Marina encontrou uma caixa de papelão que continha algo ainda mais valioso que os próprios carros. Documentação completa, certificados de propriedade, notas fiscais originais, manuais de proprietário e até mesmo fotografias antigas mostrando alguns dos veículos em seus dias de glória. Uma foto em particular chamou sua atenção. Era uma imagem em preto e branco que mostrava o Miura estacionado em frente ao que parecia ser um autódromo, com pessoas elegantemente vestidas ao fundo. No verso, uma anotação à mão. Grande Prêmio da Cidade, 1968. Meu primeiro lugar na categoria Clássicos. Marina virou mais páginas do arquivo e encontrou recortes de jornal amarelados pelo tempo. As manchetes falavam de corridas locais, de campeonatos estaduais, e em várias delas o nome Antônio Ferreira aparecia destacado entre os vencedores.
Meu Deus! Sussurrou ela. Ele não era apenas um colecionador, era um piloto. Os recortes contavam a história de um homem que havia sido uma lenda local do automobilismo nas décadas de 60 e 70. Antônio não apenas colecionava carros clássicos, ele os havia pilotado em competições, alguns deles com grande sucesso. A garagem não era apenas um depósito de veículos antigos. Era um museu pessoal da era dourada do automobilismo da cidade. Marina encontrou mais surpresas conforme continuava sua exploração. Em um pequeno armário de metal, descobriu troféus enferrujados, medalhas e até mesmo um capacete de corrida vintage, com as iniciais AF pintadas à mão na lateral. Mas a descoberta que realmente mudou tudo estava escondida dentro do porta-luvas do Miura. Marina havia conseguido abrir o veículo usando uma das chaves que encontrara pendurada em um gancho na parede. Dentro do compartimento, embrulhado em papel de seda amarelado, havia um pequeno objeto dourado. Era uma chave ornamentada, diferente de qualquer chave de carro que Marina já havia visto. Era decorativa, quase artística, com gravações intrincadas e um peso que sugeria ser feita de ouro verdadeiro. No papel de seda que envolvia a chave, uma mensagem escrita à mão. Para quem encontrar isto, a verdadeira joia não são os carros. Procure onde o sol nasce todos os dias. AF. Marina examinou a chave sob a luz da lanterna. Claramente não servia para nenhum dos carros que havia encontrado. Era ornamental, cerimonial quase. Mas a mensagem de Antônio sugeria que ela abria algo importante. Algo que ele considerava mais valioso que toda aquela impressionante coleção de automóveis clássicos. Procure onde o sol nasce todos os dias, repetiu ela em voz alta, tentando decifrar o enigma. Olhando ao redor da garagem, Marina tentou pensar como um homem obcecado por carros. Onde o sol nasce? O leste. Mas o que poderia haver no lado leste da garagem que ela ainda não havia descoberto? Marina caminhou até a parede leste do galpão, passando a lanterna metodicamente por cada centímetro. A parede parecia sólida, mas quando ela bateu levemente com os nós dos dedos em diferentes pontos, ouviu algo diferente em uma seção específica. Um som oco, como se houvesse um espaço vazio por trás. Examinando mais de perto, Marina percebeu que algumas das juntas entre os tijolos pareciam diferentes, mais escuras, como se tivessem sido refeitas recentemente, ou pelo menos mais recentemente que o resto da construção. Seu coração começou a bater mais rápido. Antônio havia escondido algo atrás daquela parede, e Marina tinha a chave dourada que provavelmente abriria o que quer que estivesse lá dentro. Com as mãos tremendo de expectativa e um pressentimento de que sua vida estava prestes a mudar para sempre, Marina percebeu que a verdadeira aventura estava apenas começando. Os carros clássicos eram impressionantes, mas aparentemente eram apenas a entrada para algo muito maior, algo que Antônio considerava sua verdadeira joia. A pergunta que ecoava em sua mente era simples, mas carregada de possibilidades infinitas. O que poderia ser mais valioso para um homem que dedicou a vida inteira a colecionar automóveis raros? Marina passou a noite inteira acordada, pensando na chave dourada e na mensagem enigmática de Antônio. Procure onde o sol nasce todos os dias. As palavras ecoavam em sua mente como um mantra, e ela sabia que não conseguiria descansar até descobrir o que elas significavam. Na manhã seguinte, sexta-feira, Marina ligou para a oficina e pediu folga, alegando problemas pessoais, o que não estava longe da verdade. Sua vida havia se tornado um problema pessoal fascinante que demandava solução imediata. Às 7 da manhã, ela já estava na garagem com uma mochila cheia de ferramentas, martelo, talhadeira, furadeira portátil e até mesmo um pequeno esmeril que havia emprestado de um amigo. Se houvesse algo escondido atrás daquela parede, ela iria encontrar. A luz natural, que entrava pelas frestas das janelas tapadas, criava um ambiente menos sombrio que as visitas noturnas.
Marina pôde ver detalhes que antes haviam passado despercebidos. Marcas no chão que sugeriam que alguns carros haviam sido movidos recentemente, arranhões nas paredes que indicavam atividade e, mais importante, uma linha quase imperceptível no contorno da seção oca da parede leste. Examinando a área com mais cuidado, Marina percebeu que a seção suspeita media aproximadamente 1 metro de largura por 2 de altura, exatamente as dimensões de uma porta disfarçada. Com cuidado para não danificar a estrutura, ela começou a remover o reboco ao redor das juntas diferentes. O trabalho era minucioso e levantava muito pó, mas gradualmente Marina foi revelando algo extraordinário. Havia mesmo uma abertura atrás da parede e ela estava selada por uma porta de metal pintada da mesma cor que o reboco para camuflar sua existência. No centro da porta, quase invisível a olho nu, havia uma pequena fechadura ornamentada que parecia ter sido feita sob medida para acomodar a chave dourada que Marina carregava no bolso. Com o coração disparado, ela inseriu a chave na fechadura. Esta girou suavemente, como se tivesse sido lubrificada recentemente, e Marina ouviu o clique distintivo de um mecanismo se abrindo. A porta secreta abriu para dentro, revelando um corredor estreito que se estendia por alguns metros antes de se abrir em uma sala que Marina não conseguia ver completamente na escuridão. Com a lanterna em punho e todos os sentidos em alerta, Marina adentrou o corredor secreto. O ar estava mais fresco ali, sugerindo algum tipo de ventilação, e havia um cheiro distinto de óleo e metal polido. Quando ela emergiu na sala oculta, a luz da lanterna revelou algo que a fez parar e engaspar. Era uma oficina, mas não uma oficina comum. Era um santuário do automobilismo. As paredes eram cobertas por ferramentas organizadas com precisão militar, bancadas de trabalho impecáveis e equipamentos que pareciam ser de última geração, mesmo considerando que estavam ali há anos. Mas o que realmente tirou o fôlego de Marina foi o que ocupava o centro da sala. Um carro coberto por uma lona branca imaculada em uma plataforma elevada que lhe dava um ar quase cerimonial. Marina aproximou-se lentamente, como se estivesse em um templo. Suas mãos tremiam quando ela segurou a borda da lona. Havia algo especial naquele veículo. Ela podia sentir isso no ar, na forma como ele dominava o espaço, na reverência com que havia sido preservado. Com um movimento cuidadoso, Marina puxou a lona. O que ela viu a fez cambalear para trás. Era um carro de corrida, não um carro clássico adaptado para competição, mas um verdadeiro carro de fórmula construído especificamente para as pistas. A carroceria aerodinâmica era pintada em verde e amarelo, com o número 7 destacado nas laterais. Cada linha, cada curva gritava velocidade e engenharia de precisão. Mas havia algo mais. Na lateral do carro, pintado em letras elegantes, estava escrito Santos Racing 1970. Marina conhecia aquele nome. Santos Racing havia sido uma equipe lendária do automobilismo brasileiro, que competiu em corridas nacionais e internacionais no final dos anos 60 e início dos anos 70. A equipe havia desaparecido misteriosamente após algumas temporadas de sucesso, e ninguém sabia o que havia acontecido com seus carros. Aparentemente, pelo menos um deles havia terminado na sala secreta de Antônio Ferreira. Ao lado do carro de corrida, Marina encontrou mais documentos, mais fotografias, mais peças do quebra-cabeça. Uma pasta de couro continha contratos, cartas comerciais e correspondências que revelaram uma verdade surpreendente. Antônio não havia sido apenas um piloto local de carros clássicos. Ele havia sido o projetista-chefe da Santos Racing. As cartas revelavam negociações com patrocinadores internacionais, discussões técnicas sobre aerodinâmica e motores, e até mesmo convites para competições europeias. Antônio Ferreira havia sido uma figura muito mais importante no automobilismo brasileiro do que qualquer pessoa imaginava. Uma carta datada de dezembro de 1970 explicava tudo. Antônio,
A situação política do país está complicando nossos planos internacionais. Os patrocinadores estão se retirando e não conseguimos mais financiamento para continuar a equipe. Sugiro que preserve o que puder de nosso trabalho até que os tempos melhorem. Este carro é a obra-prima de nossa engenharia. Não deixe que se perca. Roberto Santos, diretor da equipe. Marina entendeu tudo. Antônio havia escondido não apenas carros clássicos, mas também o último exemplar restante de uma das equipes de corrida mais importantes da história brasileira. Ele havia preservado um pedaço da história que o mundo pensava estar perdido para sempre. E agora, essa responsabilidade havia caído em suas mãos. Caminhando ao redor do carro de corrida, Marina percebeu que ele estava em condições perfeitas de conservação. Antônio havia cuidado daquele veículo como se fosse um filho, e Marina pôde imaginar o velho homem visitando secretamente aquela sala, polindo cada peça cromada, verificando cada componente. A magnitude de sua descoberta começou a se estabelecer. Marina não havia apenas encontrado uma coleção de carros antigos. Havia descoberto um tesouro nacional, um pedaço perdido da história do automobilismo brasileiro que acadêmicos e entusiastas acreditavam ter sido destruído décadas atrás. A pergunta que agora a atormentava era: o que fazer com toda essa responsabilidade? O fim de semana foi um turbilhão de emoções conflitantes para Marina. Ela havia descoberto não apenas uma coleção impressionante de carros clássicos, mas também um tesouro histórico de valor inestimável, o último carro de corrida remanescente da lendária Santos Racing. A responsabilidade era esmagadora. Marina sabia que tinha em suas mãos algo que pertencia não apenas a ela, mas à história do automobilismo brasileiro. Mas também sabia que não tinha conhecimento nem recursos para lidar adequadamente com uma descoberta dessa magnitude. Na segunda-feira de manhã, Marina tomou uma decisão que mudaria o rumo de toda a situação. Ela precisava de ajuda profissional. Depois de algumas pesquisas na internet, Marina encontrou o contato do professor Dr. Ricardo Monteiro, um renomado historiador automobilístico da Universidade Federal que havia escrito diversos livros sobre o desenvolvimento da indústria automotiva no Brasil. Se alguém poderia validar e orientar sobre sua descoberta, seria ele. O telefone tocou 3 vezes antes que uma voz cálida atendesse. Professor Monteiro, meu nome é Marina Santos. Eu encontrei algo que o senhor talvez ache interessante. Diga-me, senhora Santos. Marina respirou fundo. O senhor conhece a Santos Racing dos anos 70? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Conheço muito bem. Era uma das minhas áreas de pesquisa prediletas. Por que pergunta? Eu acho que encontrei um dos carros da equipe. Outra pausa, mais longa desta vez. Senhora Santos, com todo o respeito, mas todos os carros da Santos Racing foram destruídos ou desapareceram há décadas. Já investiguei essa história exaustivamente. Professor, eu sei que isso parece impossível, mas o senhor poderia vir até aqui? Eu tenho algo para mostrar. O ceticismo na voz do professor era evidente, mas Marina percebeu uma curiosidade subjacente que ele não conseguia esconder completamente. Onde exatamente? Marina forneceu o endereço da garagem e marcaram de se encontrar na tarde daquele mesmo dia. Às 3 da tarde, um Civic prata estacionou em frente à garagem. Um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos e óculos, saiu do veículo carregando uma pasta de couro e uma expressão que misturava ceticismo profissional com curiosidade acadêmica. Professor Monteiro. Marina estendeu a mão. Senhora Santos, devo admitir que minha curiosidade venceu meu ceticismo científico. Marina o conduziu através do portão enferrujado até o interior da garagem. A reação do professor aos primeiros carros clássicos descobertos foi imediata e intensa. Meu Deus do céu, murmurou ele, passando a mão sobre o capô do Miura. Estes carros estão em condições excepcionais. Professor, isso é só o começo.
Marina o guiou através da coleção, explicando sobre Antônio, sobre o diário, sobre toda a história que havia descoberto. O professor examinava cada veículo com o olhar treinado de quem dedicou a vida ao estudo automobilístico. Esta é uma coleção extraordinária, disse ele, claramente impressionado. Alguns destes carros são raridades nacionais, mas você mencionou ao telefone a Santos Racing. Sim, venha comigo. Marina o conduziu até a parede leste, mostrou a porta secreta e explicou sobre a chave dourada. O professor a seguiu pelo corredor estreito com crescente excitação. Quando eles emergiram na sala secreta e Marina removeu a lona do carro de corrida, o professor Monteiro literalmente se apoiou na parede para não cair. Isso é impossível, sussurrou ele, aproximando-se do veículo como se estivesse em transe. É real, professor? Monteiro caminhou ao redor do carro, examinando cada detalhe com a meticulosidade de um arqueólogo descobrindo uma tumba intocada. Ele tocou o número 7 pintado na lateral, examinou a suspensão, olhou dentro da cabine. Senhora Santos, disse ele finalmente com a voz embargada pela emoção, este não é apenas um carro da Santos Racing. Este é o carro. O SR7, o carro que Roberto Santos pilotou no Grande Prêmio do Brasil de 1970. Eu pensei que tinha sido destruído há mais de 50 anos. Marina sentiu as pernas bambear. Quanto isso poderia valer? O professor respirou fundo antes de responder. Financeiramente? Para colecionadores internacionais, possivelmente milhões de reais. Mas o valor histórico é inestimável. Este carro representa um período crucial do desenvolvimento do automobilismo brasileiro. É como encontrar a Mona Lisa escondida em um sótão. A enormidade da situação começou a se cristalizar para Marina. Ela não havia apenas herdado uma responsabilidade, havia se tornado a guardiã de um tesouro nacional. O que devo fazer, professor? Monteiro a olhou com seriedade. Primeiro, precisamos autenticar tudo oficialmente. Segundo, precisamos pensar em como preservar adequadamente esta descoberta. E terceiro, ele fez uma pausa. Precisamos decidir como isso deve ser compartilhado com o mundo. Marina percebeu que sua vida simples como mecânica havia oficialmente terminado. A garagem dos R$ 80 havia se transformado em algo muito maior que qualquer coisa que ela poderia ter imaginado. E essa era apenas a primeira conversa com o primeiro especialista. Marina intuía que a verdadeira jornada estava apenas começando e que as decisões que tomasse nas próximas semanas não afetariam apenas sua vida, mas também a forma como a história do automobilismo brasileiro seria lembrada pelas futuras gerações. A autenticação oficial do professor Monteiro trouxe consequências que Marina não havia antecipado. Em menos de uma semana, a notícia de sua descoberta começou a se espalhar pelos círculos especializados de automobilismo, e com ela, uma atenção que nem sempre era bem-vinda. Tudo começou na quinta-feira seguinte, quando Marina chegou à garagem e encontrou o portão arrombado. Seu coração disparou ao ver as marcas de alavanca no metal e as dobradiças forçadas. Com cuidado, ela empurrou o portão e entrou no galpão, temendo o pior. A luz do dia revelou que alguns carros haviam sido mexidos. As lonas estavam desarrumadas e havia pegadas na poeira que não eram suas. Mas foi ao chegar à sala secreta que Marina descobriu o verdadeiro motivo da invasão. A porta estava escancarada e sobre a bancada de trabalho havia uma mensagem rabiscada em papel. Sabemos o que você encontrou. Algumas coisas são perigosas demais para ficar nas mãos erradas. Marina ligou imediatamente para o professor Monteiro, que chegou em 20 minutos, acompanhado de 2 homens que ela não conhecia. Um deles se apresentou como o Dr. Henrique Vasconcelos, do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico, e o outro como Marcos Silva, especialista em segurança de coleções. Senhora Santos, disse Vasconcelos com seriedade,
Precisamos conversar sobre a dimensão real do que você descobriu. Sentados em uma mesa improvisada no meio da garagem, rodeados pelos carros clássicos, que agora pareciam testemunhas silenciosas de algo muito maior, Vasconcelos começou a revelar informações que mudaram completamente a perspectiva de Marina sobre sua descoberta. A Santos Racing não era apenas uma equipe de corrida, explicou ele. Nos anos 70, durante o regime militar, a equipe estava envolvida em um projeto governamental ultra-secreto de desenvolvimento de tecnologia automotiva nacional. O objetivo era criar veículos que pudessem competir internacionalmente e mostrar a capacidade tecnológica brasileira. Marina sentia que estava sendo puxada para uma profundidade que não conseguia mais controlar. O que isso tem a ver com os carros que encontrei? Vasconcelos trocou olhares com o professor Monteiro antes de continuar. O SR7 que você encontrou não era apenas um carro de corrida. Ele incorporava tecnologias experimentais que estavam décadas à frente de seu tempo. Algumas dessas inovações ainda são relevantes hoje. Há pessoas interessadas nessa tecnologia por razões que vão muito além do valor histórico. Marcos Silva, o especialista em segurança, interveio. A invasão de hoje não foi um roubo comum. Quem quer que tenha entrado aqui sabia exatamente o que estava procurando. Eles examinaram o carro, fotografaram componentes específicos, mas não levaram nada. Isso indica interesse em informações, não em objetos. Marina sentiu um frio na espinha. Vocês estão dizendo que estou em perigo? Não necessariamente, respondeu Vasconcelos, mas precisamos agir rapidamente para proteger tanto você quanto esta descoberta. Há procedimentos legais que devem ser seguidos quando se encontra patrimônio histórico desta magnitude. O professor Monteiro, que havia permanecido quieto durante a conversa, finalmente falou. Marina, você tem direito legal aos carros que comprou, mas o governo tem interesse em catalogar e possivelmente preservar itens de valor histórico nacional. Precisamos trabalhar juntos para encontrar uma solução que proteja tanto seus interesses quanto o patrimônio. Durante as horas seguintes, Marina foi apresentada a um mundo burocrático complexo de órgãos governamentais, protocolos de patrimônio histórico e avaliações oficiais. Mas também descobriu que sua descoberta havia despertado o interesse de pessoas que operavam fora dos canais legais. Vasconcelos explicou que havia colecionadores internacionais inescrupulosos que pagariam fortunas por carros raros, especialmente aqueles com tecnologias únicas. Havia também especulações de que alguns dos desenvolvimentos da Santos Racing poderiam ter aplicações em projetos militares modernos. O que vocês recomendam que eu faça? Perguntou Marina, sentindo-se sobrecarregada pela complexidade da situação. Marcos Silva foi direto. Primeiro, mudamos a segurança deste local imediatamente. Segundo, começamos o processo oficial de catalogação com o IFAM. Terceiro, consideramos transferir os itens mais valiosos para um local mais seguro temporariamente. Marina olhou ao redor da garagem, que havia se tornado o centro de sua vida nas últimas semanas. Os carros, que inicialmente pareciam tesouros abandonados, agora pareciam portadores de segredos que ela mal conseguia compreender. Eu só queria restaurar carros antigos, murmurou ela. O professor Monteiro colocou uma mão paterna em seu ombro. Marina, você descobriu algo que vai muito além de carros antigos. Você encontrou um pedaço perdido da história brasileira. Isso traz responsabilidades, mas também oportunidades extraordinárias. Vasconcelos acrescentou. Se fizermos isso corretamente, sua descoberta pode resultar na criação de um museu, em bolsas de estudo, em programas educacionais que beneficiarão milhares de pessoas. Mas precisamos proteger tudo isso primeiro. Marina percebeu que não havia volta. Sua vida simples como mecânica havia se transformado em algo muito maior, algo que a conectava com a história do país e com responsabilidades que nunca imaginou carregar. Mas olhando para o SR7 e lembrando das palavras de Antônio em seu diário,
Sobre preservar histórias e não deixar que virassem sucata, Marina sentiu que talvez esta fosse exatamente a missão para a qual estava destinada. A pergunta agora não era mais o que fazer com sua descoberta, mas como protegê-la das pessoas que a viam apenas como uma oportunidade de lucro, enquanto garantia que seu verdadeiro valor histórico fosse preservado para as futuras gerações. Os dias seguintes foram um redemoinho de atividade intensa. Marina havia concordado em colaborar totalmente com o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico, mas isso significava que sua garagem se transformara em um canteiro de obras controlado, com especialistas, fotógrafos e técnicos documentando cada centímetro de sua descoberta. Dr. Vasconcelos havia instalado um sistema de segurança temporário, com câmeras e sensores que monitoravam a propriedade 24 horas por dia. Marina recebeu um celular especial para emergências e instruções para não visitar a garagem sozinha. Foi durante uma dessas visitas supervisionadas, na terça-feira seguinte, que Marina fez uma descoberta que mudaria tudo novamente. Ela estava ajudando a equipe técnica a catalogar os documentos encontrados na sala secreta quando notou algo estranho em uma das pastas que ainda não havia sido completamente examinada. Entre contratos e correspondências da Santos Racing, havia uma carta com timbre oficial do governo brasileiro, datada de 1971. Marina chamou o professor Monteiro, que estava fotografando o motor do SR-7. Professor, olhe isso. A carta estava dirigida a Antônio Ferreira pessoalmente e seu conteúdo era surpreendente. Senhor Ferreira, conforme nossa conversa de 15 de março, confirmo oficialmente que o projeto Santos Racing foi classificado como material de interesse nacional. Todos os protótipos, especificações técnicas e documentos relacionados devem ser preservados conforme protocolo militar anexo. Sua responsabilidade como guardião técnico está oficialmente reconhecida. General Martinez, Ministério da Aeronáutica. O professor Monteiro leu a carta 2 vezes antes de chamar Dr. Vasconcelos. Quando o representante do IFAM leu o documento, sua expressão se tornou grave. Isso muda tudo, disse ele. Se este projeto tinha classificação militar, há protocolos específicos que devemos seguir. Marina sentiu sua ansiedade aumentar. O que isso significa para mim? Significa que você não apenas encontrou carros históricos, explicou Vasconcelos. Você encontrou material que foi oficialmente considerado de interesse nacional há 50 anos. Legalmente, isso te torna não apenas proprietária, mas também guardiã oficial deste patrimônio. O professor Monteiro acrescentou: Marina, esta carta prova que Antônio não estava apenas preservando carros por paixão pessoal. Ele estava cumprindo uma missão oficial do governo brasileiro. Durante o resto da semana, Marina participou de reuniões em Brasília, conheceu oficiais militares aposentados que se lembravam do projeto Santos Racing e gradualmente compreendeu a magnitude histórica de sua descoberta. O coronel aposentado Roberto Almeida, que havia trabalhado no projeto original, explicou a importância estratégica da iniciativa. Nos anos 70, o Brasil queria mostrar ao mundo sua capacidade tecnológica, disse ele durante uma videoconferência. A Santos Racing era a nossa vitrine. Os carros incorporavam inovações em aerodinâmica, materiais e motores que estavam anos à frente da concorrência internacional. Marina descobriu que algumas das tecnologias desenvolvidas para o SR-7 eventualmente encontraram aplicações na indústria aeroespacial brasileira. Sua descoberta não era apenas um achado histórico, era um elo perdido na história do desenvolvimento tecnológico nacional. Mas foi durante uma conversa privada com Dr. Vasconcelos que Marina enfrentou a decisão mais importante de sua vida. Marina, você tem várias opções, explicou ele. Pode vender tudo para colecionadores privados e ficar rica instantaneamente. Pode doar tudo para o governo e receber compensação financeira mais modesta.
mas garantir preservação histórica adequada. Ou pode criar uma fundação e transformar isso em um projeto educacional. Marina passou 3 noites sem dormir, pensando nas palavras de Antônio em seu diário, na responsabilidade que sentia para com a história dos carros e no impacto que sua decisão teria nas futuras gerações. Na sexta-feira, ela reuniu todos os envolvidos na garagem e anunciou sua decisão. "Eu quero criar uma fundação", disse ela com voz firme. "Quero que estes carros sejam preservados adequadamente, mas também quero que as pessoas possam vê-los, aprender com eles. Antônio passou décadas preservando histórias. Não posso deixar que elas fiquem escondidas novamente." Dr. Vasconcelos sorriu. "É uma decisão corajosa e altruísta. O governo pode ajudar com financiamento e estrutura legal." O professor Monteiro acrescentou: "Podemos estabelecer parcerias com universidades, criar programas educacionais, bolsas de estudo." Marina olhou ao redor da garagem para os carros que haviam transformado sua vida completamente. "Há uma condição", disse ela. "Quero que a fundação se chame Instituto Antônio Ferreira. Ele merece ser lembrado." Nos dias seguintes, Marina trabalhou com advogados especializados para estruturar a Fundação Instituto Antônio Ferreira. O projeto incluía a restauração completa dos carros, a criação de um museu interativo e programas educacionais para jovens interessados em engenharia automotiva. A fundação receberia apoio governamental, mas Marina manteria participação na gestão, garantindo que a visão de preservação histórica fosse respeitada. Ela também continuaria trabalhando como mecânica, mas agora como diretora técnica da fundação. Marina percebeu que havia tomado a decisão certa quando recebeu uma carta de Benedito, o irmão de Antônio, que havia vendido a garagem por R$ 80. "Menina, soube pelo jornal o que você encontrou lá. Antônio ficaria orgulhoso. Ele sempre disse que aqueles carros tinham alma e mereciam ser vistos. Obrigado por dar a eles a vida que meu irmão sempre sonhou." Marina guardou a carta no bolso e olhou mais uma vez para o SR7, agora cercado por técnicos preparando sua restauração. Em poucas semanas, aquele carro estaria em uma exposição, inspirando uma nova geração de engenheiros e sonhadores. Sua vida havia mudado para sempre, mas Marina sabia que havia escolhido o caminho certo. 6 meses depois de sua descoberta inicial, Marina estava em pé, no que antes era uma garagem abandonada, e agora se transformara no canteiro de obras do futuro Museu Instituto Antônio Ferreira. A estrutura original havia sido preservada, mas expandida com anexos modernos, que abrigariam exposições interativas, uma biblioteca técnica e oficinas educacionais. O processo de transformação não havia sido simples. Marina aprendeu sobre licenças de construção, normas de segurança para museus, sistemas de climatização para preservação de veículos históricos e uma centena de outras coisas que nunca imaginou precisar saber. Mas cada desafio vencido a aproximava mais de seu objetivo: criar um espaço onde a paixão de Antônio por automóveis históricos pudesse inspirar outras pessoas. "Marina!" chamou Sofia Ribeiro, a arquiteta responsável pelo projeto. "Preciso que você aprove o posicionamento final do SR7 na sala principal." Marina seguiu Sofia até o que seria o coração do museu, um espaço amplo e bem iluminado, onde o carro de corrida da Santos Racing seria exibido em uma plataforma giratória, permitindo que os visitantes o contemplassem de todos os ângulos. "Perfeito!" disse Marina, imaginando como seria ver crianças descobrindo pela primeira vez a beleza da engenharia automobilística naquele espaço. O professor Monteiro aproximou-se carregando uma pasta cheia de documentos. "Marina, tenho novidades sobre o programa educacional. 3 universidades confirmaram parcerias para estágios aqui no museu e a Secretaria de Educação aprovou nosso projeto de visitas escolares." Marina sorriu.
O museu não seria apenas um local para exibir carros antigos. Seria um centro de aprendizado vivo, onde jovens poderiam descobrir vocações em engenharia, design e história. Mas foram as cartas que chegavam diariamente que mais emocionavam Marina. Entusiastas de todo o país escreviam sobre sua descoberta, compartilhando suas próprias histórias de paixão por automóveis e parabenizando-a por preservar o legado de Antônio. Uma carta em particular havia tocado profundamente seu coração. Era de um garoto de 14 anos de Recife. Dona Marina, eu li sobre sua descoberta no jornal. Meu avô tinha um Fusca igual ao que a senhora encontrou. E ele sempre me contava histórias sobre como aquele carro levou nossa família para lugares melhores. Quando o museu abrir, eu vou convencer meus pais a me levarem aí. Quero ser engenheiro de carros quando crescer. Marina havia respondido pessoalmente à carta, convidando o garoto para a inauguração e prometendo uma visita especial às oficinas. Marina, chamou o Dr. Vasconcelos, que havia se tornado não apenas um colaborador, mas um amigo próximo. Chegaram os resultados finais da avaliação histórica. Marina pegou o relatório com ansiedade. Após meses de pesquisa detalhada, especialistas de várias universidades haviam documentado cada aspecto de sua descoberta. A coleção foi oficialmente classificada como Patrimônio Histórico Nacional, anunciou Vasconcelos. E há mais, descobrimos que 2 dos carros são únicos no mundo. O Rome Zeta é o último exemplar sobrevivente e o DKW Mag tem modificações que não existem em nenhum outro veículo conhecido. Marina sentiu uma mistura de orgulho e responsabilidade. Cada nova descoberta sobre a importância de sua coleção aumentava sua determinação de fazer tudo corretamente. E o SR7? Perguntou ela. Oficialmente reconhecido como o automóvel de corrida brasileiro mais importante já preservado. A Unesco está considerando incluí-lo em sua lista de patrimônio mundial. Marina mal conseguia acreditar. 1 ano atrás ela era uma mecânica lutando para pagar o aluguel. Agora estava prestes a inaugurar um museu nacional. Mas o momento mais emocionante chegou quando a equipe de restauração terminou o trabalho no primeiro carro. O Maverick vermelho, de 1974, que havia sido a primeira descoberta de Marina. O veículo estava impecável. A pintura vermelha brilhava como nova. O interior havia sido cuidadosamente restaurado, respeitando cada detalhe original. E o motor funcionava perfeitamente. Quer fazer as honras? Perguntou Carlos, o chefe da equipe de restauração, oferecendo as chaves a Marina. Com o coração disparado, Marina entrou no Maverick e girou a chave. O motor pegou imediatamente, ronronando suavemente, como se acabasse de sair da concessionária em 1964. Marina dirigiu lentamente pelo pátio interno do museu em construção, sentindo a conexão entre passado e presente. Era como se Antônio estivesse ali com ela, aprovando a nova vida que seus carros haviam encontrado. Quando ela estacionou e saiu do veículo, havia lágrimas em seus olhos. Antônio, murmurou ela, conseguimos. Seus carros vão inspirar pessoas por gerações. O professor Monteiro aproximou-se com um sorriso emocionado. Marina, tem algo que preciso te contar. Recebi um telefonema de Roberto Santos Júnior, filho do fundador da equipe Santos Racing. Marina ergueu as sobrancelhas, curiosa. Ele quer estar presente na inauguração. Disse que quando soube que o SR7 havia sido encontrado e seria preservado adequadamente, foi o momento mais feliz de sua vida. O sonho do pai dele finalmente se realizou. Marina olhou ao redor do museu em construção, visualizando como seria no dia da inauguração. Famílias explorando as exposições, crianças admirando os carros, jovens se inspirando para carreiras em engenharia. Ela havia começado aquela jornada comprando uma garagem por R$ 80. Agora estava prestes a inaugurar uma instituição que preservaria a história e inspiraria futuras gerações. A mecânica de 28 anos havia se tornado a guardiã de um legado nacional. A inauguração do Museu Instituto Antônio Ferreira estava marcada para dali a 2 semanas,
quando Marina fez sua última e mais surpreendente descoberta. Era uma manhã de sábado, e ela estava fazendo uma inspeção final das instalações quando notou algo que havia passado despercebido durante todos os meses de construção. No canto mais distante da garagem original, havia uma pequena elevação no piso de concreto que não parecia natural. Durante a reforma, aquela área havia sido coberta por equipamentos e materiais, mas agora, com o espaço limpo, a irregularidade era claramente visível. Curiosa, Marina pegou uma marreta e bateu levemente no local. O som oco confirmou suas suspeitas. Havia um espaço vazio embaixo do concreto. "Professor", chamou ela, e Monteiro veio correndo. "O que foi, Marina?" "Acho que encontrei mais uma surpresa de Antônio." Em questão de horas, uma equipe estava quebrando cuidadosamente o concreto. A camada não era muito espessa, e logo revelou uma escotilha de metal com uma roda de abertura, como as encontradas em submarinos antigos. Quando conseguiram abrir a escotilha, Marina desceu por uma escada até uma pequena sala subterrânea, que parecia ter sido construída como um bunker. As paredes eram revestidas de metal e o ambiente estava seco graças a um sistema de desumidificação que ainda funcionava. No centro da sala havia uma mesa com documentos protegidos por plástico, e ao lado, algo que fez Marina prender a respiração. Maquetes detalhadas de carros que ela nunca havia visto antes. Os documentos revelaram o último segredo de Antônio Ferreira. Ele não havia apenas preservado a história do automobilismo brasileiro. Havia continuado trabalhando em projetos inovadores até pouco antes de sua morte. As maquetes mostravam designs futuristas de veículos elétricos, híbridos e até mesmo carros voadores. Os documentos continham cálculos complexos de aerodinâmica, estudos de eficiência energética e projetos de motores que pareciam estar décadas à frente de seu tempo. Uma pasta especial continha uma carta final de Antônio. "Para quem encontrar isto? Durante toda a minha vida, preservei o passado do automobilismo, mas também sonhei com seu futuro. Estes projetos representam minhas visões para carros que não poluam, que sejam seguros e que democratizem o transporte. Se você chegou até aqui, é porque tem a mesma paixão que eu. Use estes projetos para continuar sonhando. O futuro dos carros está em suas mãos." Antônio Ferreira, 2019. Marina subiu da sala subterrânea com as mãos tremendo. Antônio havia deixado não apenas um legado histórico, mas também uma visão do futuro. Doutor Vasconcelos e o professor Monteiro examinaram os documentos com crescente excitação. "Marina", disse Vasconcelos, "alguns destes conceitos são revolucionários. Antônio estava trabalhando em tecnologias que só agora estão sendo desenvolvidas pela indústria mundial." "O que isso significa?" perguntou Marina. O professor Monteiro respondeu: "Significa que seu museu não será apenas sobre o passado, pode ser também sobre o futuro. Estes projetos podem inspirar uma nova geração de engenheiros a desenvolver tecnologias sustentáveis." Marina tomou uma decisão que definiria o legado final de sua descoberta. "Vamos criar uma segunda ala no museu", anunciou ela. "A ala do futuro Antônio Ferreira. Vamos exibir os projetos futuristas dele e criar um laboratório onde jovens engenheiros possam trabalhar no desenvolvimento dessas ideias." A decisão transformou a inauguração em algo ainda maior. Representantes da indústria automotiva, engenheiros especializados em veículos elétricos e até mesmo investidores interessados em tecnologias sustentáveis confirmaram presença. O Museu Instituto Antônio Ferreira se tornaria não apenas um local de preservação histórica, mas também um centro de inovação dedicado ao futuro do transporte sustentável. Marina percebeu que Antônio havia planejado tudo desde o início. Ele havia preservado o passado, vivido o presente e sonhado com o futuro. E havia deixado tudo isso para alguém que tivesse a coragem e a visão para dar continuidade ao seu trabalho.
A mecânica de 28 anos que comprara uma garagem por R$ 80 havia se tornado a herdeira de um legado que conectava o passado glorioso do automobilismo brasileiro com as possibilidades infinitas de seu futuro. 2 dias antes da inauguração, Marina estava sozinha no museu, no final de uma tarde. Ela caminhou entre os carros restaurados, passou a mão no SR7 reluzente, admirou as maquetes futuristas na nova ala e sentiu uma presença calorosa ao seu redor. "Obrigada, Antônio", sussurrou ela, "por confiar em mim, por mostrar que sonhos podem se tornar realidade." O sol estava se pondo através das grandes janelas do museu, criando reflexos dourados nos carros históricos e nas visões futuristas. Marina sabia que no dia da inauguração, centenas de pessoas passariam por ali, mas naquele momento era apenas ela e o legado de um homem que havia dedicado a vida inteira a preservar e sonhar com automóveis. Era o momento perfeito para agradecer por tudo que havia acontecido e se preparar para a jornada que ainda estava por vir. O dia da inauguração do Museu Instituto Antônio Ferreira amanheceu ensolarado, como se o próprio tempo estivesse celebrando a realização de um sonho que havia começado com uma compra improvável de R$ 80. Marina acordou cedo, vestiu seu melhor conjunto, um blazer azul que havia comprado especialmente para a ocasião, e chegou ao museu às 7 da manhã. Mesmo sabendo que os convidados só chegariam às 10, ela queria alguns momentos sozinha com os carros antes que se tornassem patrimônio público. Caminhou lentamente pela exposição principal, onde 20 carros restaurados contavam a história do automobilismo brasileiro. Cada veículo tinha uma placa explicativa que não apenas descrevia suas especificações técnicas, mas também contava a história humana por trás de cada descoberta. O Maverick vermelho estava posicionado logo na entrada, recebendo os visitantes como havia recebido Marina em sua primeira exploração. O Fusca azul de 1963 estava cercado por fotos da família que o havia possuído, mostrando 3 gerações que haviam crescido com aquele carro. Mas foi diante do SR7 que Marina parou por mais tempo. O carro de corrida da Santos Racing estava majestoso em sua plataforma giratória, iluminado por spots que destacavam cada linha aerodinâmica. Uma instalação multimídia ao lado mostrava vídeos raros das corridas dos anos 70, permitindo que os visitantes vissem o carro em ação. "Impressionante, não é?", disse uma voz atrás dela. Marina se virou e viu um homem de aproximadamente 60 anos, de cabelos grisalhos e olhos que brilhavam com emoção contida. "Você deve ser Roberto Santos Júnior", disse ela, estendendo a mão. "E você é a mulher que salvou o sonho do meu pai. Não tenho palavras para agradecer." Roberto caminhou ao redor do SR7 com reverência, como alguém reencontrando um velho amigo. "Sabe", disse ele, "quando meu pai morreu em 1995, eu pensei que toda a história da Santos Racing havia morrido com ele. Ver este carro aqui, preservado com tanto carinho, é como receber de volta uma parte da minha família." Durante as 2 horas seguintes, Marina recebeu convidados especiais: o prefeito da cidade, representantes de universidades, colecionadores de automóveis antigos e dezenas de entusiastas que haviam acompanhado a história de sua descoberta através da mídia. Mas os visitantes que mais a emocionaram foram os jovens. Um grupo de estudantes de engenharia examinou os projetos futuristas de Antônio com fascínio, fazendo perguntas técnicas que mostravam compreensão profunda das inovações propostas. "Dona Marina", disse uma garota de aproximadamente 16 anos, "eu nunca havia me interessado por carros, mas depois de ver esta exposição, quero estudar engenharia automotiva. É possível fazer estágio aqui?" Marina sorriu, lembrando-se de quando ela própria descobriu sua paixão por mecânica. "Claro que é possível. Este museu existe exatamente para inspirar pessoas como você." O momento mais emocionante chegou quando o doutor
Vasconcelos subiu no pequeno palco montado na sala principal para os discursos oficiais. Hoje não inauguramos apenas um museu, disse ele. Inauguramos um símbolo de como a paixão individual pode se transformar em benefício coletivo. Marina Santos começou esta jornada como uma mecânica curiosa e se tornou a guardiã de um patrimônio nacional. Quando chegou a vez de Marina falar, ela se aproximou do microfone com o coração disparado. Nunca havia falado em público para tanta gente, mas sabia exatamente o que queria dizer. Há um ano, começou ela, eu comprei uma garagem abandonada por R$ 80, porque precisava de um lugar para trabalhar. Jamais imaginei que estava comprando uma responsabilidade que mudaria minha vida para sempre. Marina olhou ao redor do auditório, vendo rostos atentos de pessoas de todas as idades. Antônio Ferreira dedicou sua vida a preservar histórias sobre rodas. Ele entendeu que carros não são apenas máquinas, são memórias, sonhos e pontes entre gerações. Este museu existe para honrar essa visão e para inspirar futuras gerações a sonhar grande. Ela fez uma pausa, olhando para o SR7. Mas o mais importante que aprendi nesta jornada é que todos nós temos a capacidade de preservar algo valioso para o futuro. Pode ser um carro antigo, pode ser uma história familiar, pode ser um conhecimento técnico. Todos nós somos guardiões de algum tipo de patrimônio. O aplauso foi caloroso e prolongado. Marina desceu do palco e foi imediatamente cercada por visitantes querendo conversar, fazer perguntas e compartilhar suas próprias histórias de paixão automotiva. Durante o resto da tarde, Marina circulou pelo museu, observando famílias inteiras explorando as exposições, crianças fazendo perguntas sobre como os motores funcionam e jovens tirando fotos com os carros clássicos. No final do dia, quando os últimos visitantes partiram, Marina ficou sozinha no museu mais uma vez. O professor Monteiro aproximou-se dela com um sorriso satisfeito. Marina, você sabe que hoje foi apenas o começo, não é? Como assim? Recebi 3 propostas de parcerias internacionais, 2 ofertas de patrocínio para expandir a coleção e um convite para que você apresente a história de Antônio em um congresso mundial de preservação automotiva. Marina absorveu a informação lentamente. Sua jornada havia começado com uma compra impulsiva de R$ 80 e agora se estendia além das fronteiras do país. Professor, disse ela, olhando uma última vez para os carros que haviam transformado sua vida, você acha que Antônio ficaria orgulhoso? Monteiro sorriu e apontou para uma placa de bronze que havia sido instalada próxima ao SR7. Nela estava gravada a última frase do diário de Antônio. Histórias mudam vidas e vidas mudam o mundo. Marina, disse ele, você não apenas preservou a história de Antônio, você a transformou em uma força viva que continuará inspirando pessoas por gerações. Isso é exatamente o que ele teria querido. Marina desligou as luzes do museu e saiu para a rua. O portão que um dia havia rangido enferrujado agora estava pintado de novo, com uma placa elegante. Museu Instituto Antônio Ferreira, preservando o passado, inspirando o futuro. Ela olhou para o céu estrelado e sorriu. Em sua bolsa, carregava as chaves de 20 carros históricos, mas mais importante que isso, carregava a certeza de que havia honrado o legado de um homem que acreditou que automóveis eram mais que máquinas. Eram guardiões de memórias e sonhos. No bolso de seu blazer, Marina tocou uma pequena chave dourada, não a original de Antônio, mas uma réplica que havia mandado fazer. Era seu talismã, sua lembrança constante de que, às vezes, as maiores descobertas começam com as menores decisões. 2 anos depois da inauguração, Marina recebeu uma carta que a emocionou profundamente. Era do garoto de Recife que havia escrito sobre o Fusca de seu avô. Dona Marina, me formei em engenharia automotiva com especialização em veículos elétricos. Meu projeto de conclusão de curso foi baseado nos estudos futuristas do Antônio que estão expostos no museu.
consegui uma bolsa para mestrado em tecnologia sustentável. Tudo começou quando visitei seu museu aos 16 anos. Obrigado por mostrar que sonhos podem virar realidade. Marina guardou a carta junto com centenas de outras que havia recebido ao longo dos anos. Cada uma contava uma história de vida tocada, de vocação descoberta, de sonho inspirado pelos carros que ela havia encontrado naquela garagem abandonada. O Museu Instituto Antônio Ferreira havia se tornado mais que um local de exposição. Era um centro de pesquisa em tecnologias automotivas sustentáveis, um programa de bolsas para jovens engenheiros e um símbolo de como a paixão individual pode se transformar em benefício coletivo. Marina continuou trabalhando como mecânica, mas agora em uma oficina especializada dentro do próprio museu, onde restaurava carros clássicos e orientava jovens aprendizes. Ela havia encontrado o equilíbrio perfeito entre honrar o passado e construir o futuro. Todas as noites, antes de trancar o museu, Marina fazia a mesma coisa. Caminhava lentamente entre os carros, tocava o capô do Maverick vermelho que havia iniciado tudo e sussurrava um agradecimento silencioso para Antônio. A mecânica de 28 anos que havia comprado uma garagem por R$ 80 se tornara algo que nunca imaginou possível. A guardiã de um legado que conectava gerações passadas e futuras através da beleza intemporal de automóveis clássicos e da promessa infinita da inovação. Sua descoberta não havia apenas mudado sua vida. Havia mudado a forma como uma cidade inteira via sua própria história automotiva. E através das pessoas que visitavam o museu, inspiravam-se e seguiam carreiras em engenharia, o legado de Antônio Ferreira continuaria vivo para sempre. Marina Santos aprendeu que às vezes os maiores tesouros não são encontrados, mas criados. E que o verdadeiro valor de uma descoberta não está no que ela vale, mas no que ela inspira. A garagem dos R$ 80 havia se transformado no lar de sonhos infinitos. Uma história sobre como a curiosidade, a paixão e o respeito pela história podem transformar vidas e preservar legados para as futuras gerações. Porque todos nós somos guardiões de alguma história que merece ser contada. Se você gostou dessa história misteriosa, não esqueça de deixar seu like para me ajudar a continuar trazendo mais conteúdos assim. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo e que horas são aí agora. Adoro saber onde estão nossos espectadores ao redor do mundo. Até a próxima!